Caros amigos, caras amigas, apresentamos agora mais um vídeo da série A Marcha da Guerra, discutindo se a OTAN entra ou não na guerra. Essa questão surgiu quando da fala do presidente francês Emmanuel Macron, e que em reunião da OTAN realizada há poucos dias, ele declarou que a OTAN deveria dar garantias, né, concretas em termos da segurança para a Ucrânia. Ora, como a Ucrânia está em guerra com a Rússia, isso implicaria numa guerra entre a OTAN e a Rússia. Vejamos as palavras do próprio Macron. This comes in the light of French President Emmanuel Macron, who is on a visit to Slovakia, urging NATO to provide tangible security guarantees for Ukraine. He also spoke about the possibility of peace in the coming few months. Today, we need to help Ukraine by all means to lead an effective counteroffensive. This is essential. This is what we are doing. We must intensify it, because what is at stake in the coming months is the very possibility of a chosen and therefore lasting peace. A declaração do presidente francês coincidiu com manobras em grande escala da OTAN, destinadas, é claro, a intimidar a Rússia. NATO begins its largest military exercises against Russia. Building capabilities, cooperation and cross-border enforcement are in focus as military forces from several NATO countries are involved in 3 larger exercises inside the Arctic Circle this week. The 3 exercises are Joint Viking, Joint Warrior, Arctic Forge, Joint Viking and Joint Warrior. Include some 20,000 soldiers from 7 NATO members, plus Sweden and Finland. While Joint Warrior is British-led and takes place at sea, Joint Viking includes warfare training on land. The majority of the troops participating are Norwegian, and the exercise is the largest in 2023 in the European Arctic. A primeira questão que se coloca é o seguinte: ora, qual é a correlação das forças militares entre o bloco da OTAN e a Rússia? Vamos começar pensando o seguinte: quantos soldados tem cada um desses blocos? E quando nós vemos essa figura aqui, né, nós podemos ver que os Estados Unidos têm 1.351.000 homens, né? E os outros países da OTAN, né, a Turquia tem 445.000 homens, né? Só que a Hungria, na verdade, ela, embora permaneça neutra nesse conflito, né, ela está do lado da Rússia, certo? Então, se houver um conflito, seguramente ela não vai entrar nessa briga, né? Mas se a gente tira... E tinha que tirar também, né, a Hungria, mas a Hungria tem 24.000 homens nas Forças Armadas, é muito pouco, né? Então, quando a gente considera os outros países, né, nós, por exemplo, né, aqui nós vemos, né, que a França tem 208.000, né, a Alemanha 190.000, a Itália 174.000, o Reino Unido 160.000, né, a Espanha 125.000, a Polônia, que está escondida aí, né, na verdade são 90.000 homens, né? Então a gente vê isso é mais um pouco, 110.000 homens, eu acho. Então o que acontece, né? Quando a gente soma isso tudo, nós chegamos a mais de 2.600.000 homens, né? Contra 1.154.000 homens da Rússia. Mas isso não é verdade. Por que não é? Porque essa informação aí é de 2021, na verdade é do final de 2001.
Porque se a gente toma em conta, né, o que aconteceu no ano passado, nós, além desse 1.154.000, né, quando a Rússia interviu na guerra civil, né, entre as repúblicas de Donetsk e repúblicas rebeldes, né, e Lugansk, né, que estavam lutando contra as tropas ucranianas, né, ela, digamos assim, ela ganhou mais 70.000 homens. Né? Além disso, houve a incorporação, né, de mais 80.000 homens, não só dessas repúblicas, mas também das repúblicas que foram posteriormente integradas à Federação Russa, a Kherson, o antigo Lobatsk, província de Kherson e Zaporozhye, e também de voluntários. Fora isso, né, nós tivemos a convocação de 300.000 homens, não é? Pela Rússia, de reservistas. Né? E quando nós somamos isso, chegamos aí, vamos dizer, não é? 1.600.000, um pouco mais de 1.600.000. Então, mas mesmo assim tem uma diferença de 1 milhão de homens. Né? E além disso, né, tem outro fator importante, né? Que é a diferença de orçamento. Só o orçamento dos Estados Unidos, no ano passado, foi quase 800 milhões, 760, 770, 80 bilhões de dólares. Bilhões, né, de dólares. Ora, a Rússia, o orçamento dela no ano passado foi de 70 bilhões. Então, observe, só dos Estados Unidos é uma diferença colossal, né? Aqui tem o orçamento, alguns dados do orçamento de 2024, que é 842 milhões, né, do próximo ano, né? Bem, então, né, nós teríamos, né, uma superioridade esmagadora, né? É aquilo que Churchill disse, né? Quando os Estados Unidos entrou na guerra, ele falou assim, bom, agora nós não ganhamos a guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos sozinho tem uma superioridade esmagadora, né, sobre o inimigo, no caso, a Alemanha nazista. Em termos dessa superioridade esmagadora, vejamos o vídeo a seguir.
nós vimos, né, a superioridade militar da OTAN é esmagadora, né? Não resta qualquer dúvida, né, sobre isso. Todavia, contudo, entretanto, número não significa superioridade. Aliás, nós temos vários exemplos, né? O exército, por exemplo, né, na antiguidade, né, de Alexandre o Grande, né, com 35 mil homens, derrotou 250 mil persas. Mas isso é lá atrás, tecnologia não contava, né? Bom, recentemente, né, mais recentemente, nós temos, né, vários exemplos, né? Por exemplo, né, quando da Segunda Guerra Mundial, né, um exército de 33 mil, 35 mil britânicos derrotou mais de 300 mil italianos no norte da África. Então, nós temos, e podemos colocar muitos exemplos, né? Quando da invasão da Rússia, né, o exército alemão, mas aí não houve exatamente superioridade. Então, é bobagem a gente entrar em detalhes a esse respeito, né? Mas isso não tira, né, a questão, né, que nós vamos examinar, né? Em primeiro lugar, né, nós temos uma questão muito simples, que é a seguinte: ora, nem todas essas tropas estão na Europa. E o teatro de guerra seria em território europeu, né? E quando então aqui nós estamos considerando as tropas da OTAN, né, que estão junto da fronteira russa, e são muito pequenas, né? Quer dizer, nem tão pequenas assim, né? Mas, por exemplo, se nós olhamos aqui, né, na Estônia, né, nós temos, com tropas locais ou com tropas americanas e inglesas e francesas, nós temos 9 mil homens. Nós temos na Látvia, né, que é Letônia, né, antigamente chamava Letônia, tem 11 mil homens. E na Lituânia, né, tem 20 mil homens, né? E aí, os russos poderão lançar aí 200 mil homens contra essas tropas, né? E são tropas diversas nacionalidades lutando conjuntamente, é sempre um problema, né? Um problema. Bem, o país mais poderoso, né, com um exército muito bem equipado, treinado e motivado, é o exército da Polônia, né, que atualmente, né, nós temos ali 130 mil homens. Né? No caso da Eslováquia, a Eslováquia não é... Bom, tem 15 mil homens, não é nada, né? Ainda colocaram aqui a Hungria está fora, né? Está fora, né? Agora, a Romênia, né? Nós temos aí, né, 79 mil homens, né? Se você somar isso tudo, não dá uma força considerável, mas muito reduzida perto da força russa, né? Então, esse é o primeiro problema, né? Mas os Estados Unidos podem, né? Mas, na verdade, né, eles teriam que deslocar as forças dos Estados Unidos, atravessar o Atlântico, né? E aí nós teríamos uma nova batalha do Atlântico. Vamos lembrar, né, que no início da Segunda Guerra Mundial, né, aliás, na Primeira Guerra também, né, mas no início da Segunda, né, os U-boats, né, os submarinos alemães, fizeram picadinho de tudo que atravessava o Atlântico, tá certo? Né? Durante muito tempo, né? Afundaram milhares de navios, né? Chegaram a afundar no ápice em 1943, né? 3 milhões e 500 mil toneladas de navios num só mês. Poxa, aí não tinha, aliás, 350 mil toneladas no mês, né?
era mais do que a capacidade de produção de navios dos Estados Unidos e todos os países aliados, né? Então, e aí a Rússia tem uma poderosíssima força muito moderna de submarinos, né? Então, deveria que grande parte, até se você teria que vencer a Batalha do Atlântico, que se você vencesse, né, levaria meses, talvez anos, né, como foi na Primeira Guerra Mundial, né? A Batalha do Atlântico foi perdida até maio de 1943, e aí, a partir de junho, a situação mudou, né? Mas, observe, a guerra começou em setembro de 1941, né? Então, isso é o primeiro aspecto importante, tá certo? O que leva à conclusão de que a Rússia tem esmagadora superioridade militar na Europa. Então, essa é a conclusão, tá certo? Quer dizer, a mesma coisa se pode ver aqui, né? Mas que são as forças de suporte, né? Mas nós não vamos tratar disso, tá certo? Nós vamos ver outras coisas. Outro aspecto importantíssimo é esse. As armas ocidentais não funcionam. Como assim? Mas que é isso? Isso é uma bobagem, né? Não, vamos ver assim, vamos ver a seguir se é uma bobagem ou não. Para começar, né, nós aqui trazemos as coisas interessantes, né? Aqui nessa notícia que é recente, né, é de 29 de março, né, deste ano, tá certo? Essa primeira notícia aqui, né? 28 de março de 2023, né? Diz o seguinte, né? Que os Estados Unidos falharam mais um teste que não deu certo da construção de mísseis hipersônicos. Os Estados Unidos não têm mísseis hipersônicos. E a Rússia tem o Avangard e o Kinzhal, né? O Adaga, que é o Adaga disso, o Adaga mortal, que já foi testado, já destruiu muita coisa na Ucrânia, né? Inclusive uma bateria e muitos lançadores, né? 8 lançadores de mísseis Patriot na Ucrânia, né? Aqui, esse aí é o caça, né? Caça furtivo da Coreia do Sul realiza uma aterrissagem de ventre de emergência. Mas isso ocorre. Só que isso aí é um F-35, que é um caça que é uma porcaria. É caro, é o mais caro do mundo, né? Ele ficou para ser de investimento, para ele ser produzido, ficou em 3,5 trilhões de dólares. É o carro mais caro da história e é uma porcaria, né? Nós vamos falar sobre ele, né? E aqui, né? Trabalhadores fixam parafusos quebrados com cola em submarino nuclear da Marinha Britânica. Ainda bem que está com cola, né? Consertaram com cola. Depois descobriram, né? Tiveram que tirar tudo, botar tudo de novo, né? Ainda bem que não foi com cuspe, né? Tá certo? Esparadrapo, qualquer coisa. Então, esses problemas, né, são os problemas que tem, como nós vamos ver em seguida, certo? El día 26 de octubre de 2021 se cumplen 20 años de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que Lockheed, con su propuesta del caza X-35, era el ganador de la licitación del proyecto Joint Strike Fighter, o caza de ataque conjunto, que daría origen al F-35. Sin embargo, 20 años después de la histórica victoria, los fallos, los sobrecostos y los retrasos del F-35 han generado innumerables cuestionamientos que nos obligan a preguntarnos cuál es el estatus del proyecto 20 años después. ¿Y cuáles son los logros y los peores errores
del que ya se ha convertido en el proyecto de defensa más caro en la historia de los Estados Unidos. Fue a finales de septiembre de 2021 que Lockheed Martin entregó el caza F-35 número 700, confirmando que si bien los fondos para el proyecto son abundantes, el trabajo para resolver fallas y desperfectos es bastante cuestionable. Siendo que un informe del Pentágono publicado destaca que el F-35 tenía 873 fallas conocidas, y un posterior informe publicado en febrero de 2021 destaca que el F-35 aún tenía 871 fallas por resolver. É preciso dizer o seguinte, algumas dessas falhas, são poucas, são 20 e poucas, são falhas cruciais, e aliás, não é à toa que esse avião é considerado um verdadeiro cai-cai, né? Ele não só cai, ele dá problema na hora de subir, na hora de levantar, né? Ele é o pior avião que eu já vi. Eu sempre segui assuntos militares, né? Nunca teve um registro de tantas falhas, de tantos acidentes como esse F-35, que na verdade, além de mais, ele voa numa velocidade muito baixa, tá certo? Ele não pode voar, né? Ele só voa a 1.300 km por hora, tá certo? Vamos ver um pouco mais do vídeo. Entre los más graves, destaca el del cañón interno del F-35A, el GAU-22A de 25 mm, que según informes del Pentágono, tiene una precisión inaceptable y causa tanta vibración que daña la estructura y el recubrimiento furtivo del caza. Los informes del Pentágono también señalan que se ha descubierto que el vuelo supersónico de la estructura de cola del F-35 y puede causar daños estructurales o incluso la recubrimiento furtivo, por lo que se recomienda a sus pilotos que no excedan los 60 segundos de vuelo supersónico. Por su parte, los grandes problemas de este caza correspondía al sistema Alice. Ha sido reemplazado por Odin 35, pasar de 917 fallos en 2018 a tan solo 873 fallos en 2020. Al F peor aún, el Pentágono ya se ha dado por vencido y ha ordenado a los F-35 que no
Pero el mayor problema e interrogante es que una de las principales propuestas ha sido dotar a estos destructores de cañones láser reemplazando sus torretas. Pero actualmente la Marina de los Estados Unidos no tiene Descubra como milhares de pessoas estão colhendo frutos em quantidades assustadoras com uma simples receita caseira em pó. A maioria tracking hundreds on April 9th, on the occasion of the Russian Day of Air Defense Forces, an official revealed that the Russian military was deploying the
We have 2 Russian Su-24s currently conducting multiple passes at CPAs of 75 feet. North, 49302 east. On course 271 true at 143. Technology has changed over the decades, and that's made music and audio more accessible than ever. With Google, we have a design paradigm that we call adaptive UI, modeled after Google's material design. One, four, three. 14345 north.
14345 north, 49. Of the Kilo class. The Project 877, which is the original Kilo, Modern radar stations such as Niobium help to respond to these threats in time. The radar station is mobile, on standby. Designed to detect aerodynamic